Tá valendo? Para você que se liga no roteiro, mais uma vez a gente está aqui. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021 e o roteiro está chegando para vocês mais uma vez. E hoje eu tenho convidadas muito especiais. O nosso papo hoje vai ser sobre educação. Eu vou trazer alguns assuntos muito importantes e muito relevantes para as crianças hoje. Minha primeira convidada é a Deise Fernandes. Tudo bom, Deise? Olá, tudo bem? Boa noite. A Deise, ela é professora de língua portuguesa, produção de texto e aplicadora da Escola de Inteligência do Colégio Teófilo Rezende. O Colégio Teófilo Rezende já é nosso sócio aqui do programa, já está sempre com a gente aqui. E hoje a gente está recebendo pela primeira vez a Deise. A Deise, eu acho que só no oi dela, vocês já perceberam, a Deise é de Curitiba. E a gente estava no bastidor ali, batendo um papinho antes, e sabe aquele sotaque do leite quente, que dá dor no dente? É mais ou menos assim, Deise? Exatamente, o leite quente dói o dente da gente, principalmente os da frente. Nossa Senhora, que maravilha. Porque você está aqui em São José dos Campos há pouco tempo, né? Bem pouco, né? 10 anos. 10 anos? 10 anos. Nossa, e não perdeu esse sotaque ainda? Não, porque todos os meus familiares são de Curitiba. Meu marido é de Curitiba também, então o contato com a língua é ativo. É. Então, provavelmente a Lili já está falando assim também, né? Ela fala guria, piá, já pegou alguns dialetos. Que maravilha. E eu faço questão, porque eu acho incrível manter as raízes. Uhum. Raiz, é isso aí. Bom, gente, nós vamos falar um pouco de Escola da Inteligência, nós vamos falar de competência socioemocional. Deise, fala um pouco para a gente que no início do ano os alunos responderam um questionário que você me passou. Qual foi o objetivo principal desse questionário? Porque ele era da Escola da Inteligência, né? Fala um pouco sobre esse questionário. É isso aí. Os alunos, por que o colégio ele optou por inserir essa disciplina da Escola da Inteligência? Justamente para ajudar os alunos nessas competências socioemocionais. Então, a gente sempre trabalhou a parte cognitiva, né? Matemática, história, geografia, mas é preciso ter um foco maior para as competências. E então, no começo do ano, cada um recebeu um login, eles cadastraram o nome deles no site da Escola da Inteligência e eles precisaram responder 12 questões de cada habilidade, e no final dessas questões aparecia um mapa. Esse mapa, existe a média nacional brasileira e existe a média deles. Então, por exemplo, alguns alunos na parte de gestão, eles estavam super bem desenvolvidos, com 65%, 70%, mas o trabalho da empatia estava 30%. Então, nós fizemos uma análise ali, eles verificaram o que eles precisam, não digo melhorar, mas aprimorar, né? Trabalhar mais, dar um foco maior. Foi uma autoanálise ali, em que eles puderam verificar quais são as habilidades que eles precisam desenvolver. E esse mapa ele é aplicado para todos os alunos de todas as séries. É você que aplica isso? Esse mapa tem no 6º, 7º, 8º, 9º. Eu sou sou professora aplicadora do 8º e do 9º. Eu não aplico. O mapa ele foi desenvolvido pela Escola da Inteligência e tem um espaço, né, no site. Então, eles entram, eu dei todo o direcionamento, expliquei a importância, o porquê eles tinham que fazer. E eles, no tempo deles, poderia ser depois do almoço, porque cada criança tem a sua rotina, cada jovem tem sua rotina. Mas eles é que escolheram o melhor horário, o melhor dia e responderam as questões no tempo deles. E você tem todos esses mapas e você estuda esses mapas durante o período? Esse mapa é feito uma vez só? Eles fazem outras vezes? Como é que funciona? Eu tenho acesso aos mapas e nós temos um direcionamento, né, do que é para trabalhar. Mas eu tenho casos, por exemplo, de alunos que estão passando, às vezes, por uma perda. Então, eu pego a matéria, né, o que será aplicado naquele dia da aula da Escola da Inteligência, mas eu puxo para que, de alguma maneira, possa tocar naquele aluno.
Não falar diretamente para não expor, mas que ele entenda que ele pode contar com alguém, né? E, de certa forma, eu consigo desenvolver sem expor eles. Mas eu sei quais habilidades eles precisam desenvolver. De acordo com algumas atitudes, de acordo com algumas falas desses alunos, você pode ter informações sobre isso através desse mapa? Ou não é assim que funciona? É assim, o aluno tem uma atitude de raiva com algum colega, de falta de empatia, de alguma coisa. Se você for buscar o mapa dele, você vai encontrar isso nesse mapa? Nós conseguimos, nós conseguimos, e é uma maneira de ajudar, né? Ter esse acesso é uma maneira de conseguir ajudar. E nós temos um bate-papo muito franco. Tanto que eu sou professora de outra disciplina, mas durante a aula da Escola da Inteligência, eles parece que são outros alunos. Eles se abrem e eu consigo ajudá-los. Porque eu consigo perceber, às vezes... Então, tem alunos que acabam sendo um pouco mais intolerantes. Tem aquele aluno que já conseguiu desenvolver o altruísmo, que conseguiu desenvolver um pouco melhor, né, a empatia. E, às vezes, precisa melhorar na questão de liderança. Então, a gente vai trabalhando de uma maneira que não exponha nenhum deles, mas que possa ajudar, que possa auxiliar. Então vamos partir para o nosso assunto propriamente dito. E eu queria saber de você o que é a competência ou a educação socioemocional. Se é a mesma coisa, se são coisas distintas? As competências socioemocionais, né, elas são baseadas, elas começou a mas ela começou a ter um foco principalmente porque começou a perceber a necessidade de trabalhar com a psique também desses jovens. Então, nós tínhamos na parte... Eu lembro que há 12, 15 anos, na escola, você aprendia matemática, história, geografia, mas a parte emocional era deixada de lado. Então, nós crescemos como se fosse com um buraco, né? Falta alguma coisa. Falta. E, às vezes, né, acabamos nos tornando... Muitos tornaram-se adultos precisando de terapia. Terapia é incrível. Mas, muitas vezes, para tentar entender ou para suprir uma ausência que foi precisa ali atrás. E que ausência foi essa? Um foco para essa psique, para o desenvolvimento das competências socioemocionais. Aí existem as competências socioemocionais. Isso que eu ia te perguntar, quais são essas competências? São 12, são 10 competências, né, pela BNCC, mas nós trabalhamos com a maioria. Se você quiser ir falando, porque de cabeça todas eu não... Não, eu não sei, eu sou público, eu não sei nenhuma delas. Fala então aquela que você lembra e então, vai falando. O que nós podemos... quais são as competências que me vêm à cabeça, né? Então, trabalhar com a questão de gerenciar os pensamentos, a empatia, o gerenciamento também, além do... O que seria o gerenciamento? Vamos começar o gerenciamento de pensamentos, né? A gente trabalha com DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Isso faz parte da Escola da Inteligência. Como funciona? Posso trazer um exemplo? Pode, fica à vontade. O seguinte, hoje é você que manda. Tá. Imagine o seguinte, eu vou participar de um campeonato de natação. Estou super feliz, super empolgada e tenho certeza que eu vou ganhar. Só que, de repente, eu descubro que uma concorrente minha vai participar também e ela é muito boa. O que você faz? Normalmente, a gente trava. Aí você fica com medo, você começa a duvidar. Nossa, eu não vou conseguir, ela é muito boa, ela pode ser melhor que eu, né? E aí entra nas armadilhas da mente. Essas competências, elas vão trabalhar isso. O que significa armadilha da mente? É quando você tenta, de alguma maneira, burlar o que você está pretendendo fazer. E essa armadilha da mente vai fazer você duvidar de você. E aí entra o DCD, duvidar, criticar e determinar. E eu começo a fazer uma autoanálise. Mas por que eu não sou capaz? Ela é muito boa, mas eu também posso ser. Mas isso tem que ser tudo muito rápido. Muito rápido depois que você aprende a praticar. Nós ensinamos eles a praticarem isso,
né? Mas, depois que você aprende, é tudo muito rápido. Quando você está começando a andar de bicicleta, você tem essa dificuldade, você vai cair, você vai devagarinho. Depois você faz trilha, faz tudo o que quiser, porque é automático. Então, voltando para a historinha da natação, o DCD. E eu vou duvidar, não, mas por que eu não sou capaz? Porque alguém falou que eu não sou capaz? Eu estou acreditando nisso? Aí determinar, né? Duvidar, criticar, não, eu não vou cair nessa armadilha, e determinar, eu vou dar o meu melhor. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou dar o meu melhor. Eu vou sair dessa prova com a sensação de que eu dei o meu melhor. Entendi. Hoje a gente fala muito em saúde mental e bullying. Sim. Como as competências socioemocionais interferem como fator de proteção para isso? Existe o bullying e o cyberbullying, né? Também está muito comum. O cyberbullying é internet. É o bullying pela internet. Pela internet. Né? A internet, ela é incrível, mas ela também pode ser uma grande vilã. Como ajudar um aluno nessa questão do bullying, instruí-lo, né? E como trabalhar com essas competências? Fazer com que ele, de alguma forma, né? Não é ensinar apenas a se defender, mas fazer com que, hoje em dia, o que tem acontecido muito, e nós até tínhamos debatido essa semana, a política do cancelamento lá. Então, as pessoas agora estão na mania de cancelar pessoas por atitudes erradas. Então, é preciso trabalhar o lado bom disso. Não de cancelar a pessoa, mas de cancelar atitudes ruins. O bullying é uma atitude ruim. Então, duvidar, criticar e determinar. Como eu posso fazer isso com as competências? Se eu vejo alguém praticando bullying, o que você espera que a pessoa faça? Eu vou lá e falo, olha... aí nós trabalhamos com a empatia, que é uma competência. Né? Você não precisa sentir a dor do outro. Basta você tentar entender. O fato de você estar sofrendo não está me atingindo, mas eu olho para você e eu vou tentar entender os seus motivos e vou tentar te ajudar. Então, se você vê alguém praticando bullying, você vai tentar conversar com aquele praticante. Né? Por que você está fazendo isso? O que você ganha com isso? Nós trabalhamos com uma das competências, também algo muito importante, corresponsabilidade inevitável. Então, eu sou responsável pela dor que eu causo no outro, pelo sentimento que eu faço despertar. Se você estuda comigo e você chega irritado na sala de aula, eu vou lá e te provoco, só para te provocar, pode ser um bullying ou tirar sarro de você, aí nós entramos na questão da corresponsabilidade inevitável. A ira que eu faço despertar em você é responsabilidade minha. E eu preciso arcar com isso. Se você jogar a carteira, jogar o estojo, ficar irritado e acabar indo para a coordenação, eu fui culpada. Porque eu vi que você não estava bem, aí vem a empatia, e eu fui lá e te provoquei. Por responsabilidade inevitável. Então, eu sou responsável por aquilo que eu causei em você. Pelo sentimento que eu fiz despertar. Gente, no meu tempo não tinha nada disso. A Daisy, ela ficou brava comigo, gente. Ela ficou brava comigo. Tirou o paletó, disse que ia brigar comigo porque eu fiz uma pergunta e ela não conseguia lembrar. O que ela fez? Ela foi lá e pegou o livro. Esse livro é de inteligência emocional? Esse é o livro que os alunos têm. É o livro incrível. Aí ela pegou o livro e falou, não, eu vou pegar o livro e vou falar sobre as competências. Fica à vontade. Porque a lista, né? Eu não memorizei, nós trabalhamos todas. Não tem problema. Mas só para falar um pouquinho, essa disciplina é incrível, é incrível. Eu imagino o gosto que vocês têm, eu imagino... Porque assim, lá do Teófilo, eu já entrevistei várias professoras, já entrevistei a Thalita, já entrevistei a tia Neuza, a Paulinha, a Lu... A Lu fugiu de mim, a Lu não conseguia ainda. Entrevistei... Miss Amanda, a dupla sertaneja, que só tem uma lá na escola agora. Jane e Giane, a dupla sertaneja.
Eu já conversei com bastante gente do Teófilo e eu fico assim feliz por 2 motivos. Primeiro, porque eu sei da felicidade de vocês, eu sei da capacidade de vocês de darem aula, de estarem junto com os alunos. E segundo, a minha filha estuda lá. Então é maravilhoso isso. É isso mesmo. Então pode falar das competências. Só para finalizar a sua fala, o colégio é incrível. Eu amo aquele, né, o ambiente e a liberdade que a gente tem. E ontem mesmo, eu até falei para a Geni, só fica na área de educação quem ama. As pessoas podem se formar em letras, em matemática, licenciatura, né, pedagogia, mas só fica quem ama, quem gosta, porque precisa gostar. E eu estava observando os alunos no intervalo. Só fiquei observando. Eu acho tão incrível. Eles ficam cada um, né, com seus amigos e a gente acaba se aproximando das pessoas que têm mais afinidade. E é sobre isso também que a gente trabalha, sobre ter afinidade. Mas você também aceitar a opinião do outro, né? E eu vou falar um pouquinho sobre as competências. Ele perguntou para mim, de cabeça, de memória, assim, a lista. Mas o que eu falei envolve todas elas. Então eu vou ler todas e depois eu vou só focando. Então tem um autoconhecimento. Não tem problema. Ô tio, a gente pode ficar até meia-noite hoje? Pode. Então perfeito, tá bom. Perfeito. Então tá bom. O autoconhecimento, né? Então você cuidado com as armadilhas da mente, então você se conhecer, respeitar o seu tempo, as mudanças da sua vida, do seu corpo, principalmente trabalhando com adolescentes. O que acontece? Os adolescentes, o corpo vai mudando, a voz dos meninos vai mudando, o seio das meninas vai crescendo, tem a questão de espinha. E aí a gente trabalha muito, e foi um tema do semestre passado, de ter o autoconhecimento e você respeitar o seu tempo e os seus limites, e você saber dizer não. E quando você fala não para o outro, você está dizendo sim para você. Parece clichê, mas é verdade. Se eu fizer algo que eu não quero, eu estou dizendo sim para você, mas eu estou dizendo não para aquilo que eu acredito. Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, que é uma competência, inclusive da BNCC, você consegue respeitar o seu espaço, o seu limite. Então, tem coisas que você não vai fazer não porque você quer, mas porque você sabe que aquilo não lhe compete. E tá tudo certo. Não tem problema nenhum em não saber tudo. Tá tudo bem, somos seres humanos. Nós trabalhamos também com a gestão do pensamento e emoções, que envolve isso, né? Quando você está com uma ira, quando você está num momento muito chateado, às vezes o que acontece? Um aluno chega no colégio super chateado porque discutiu com um pai durante o percurso até a escola. A gente precisa acolher. E precisa fazer com que ele entenda, olha, às vezes o teu pai não está no bom dia, sua mãe não está no bom dia, às vezes eles estão com um problema. E, infelizmente, a gente acaba descontando. É claro, né? Entra aquela questão de corresponsabilidade. Eu sou responsável pelos sentimentos que eu faço despertar. Se eu deixei o meu filho triste, eu sou responsável por aquilo. Mas como nós não temos acesso, não posso ligar para o pai ou para a mãe, eu vou trabalhar isso no meu aluno. Para fazer com que ele entenda que está tudo bem. Às vezes a gente não está num bom dia. O melhor seria que a gente não descontasse isso em ninguém. Mas quando você desconta, de que maneira você vai receber isso? Nós temos traumas, eu costumo dizer, e faz parte da matéria, né, da disciplina, nós temos janelas killer e uma janela killer e janela light. O que significa isso? Que você tem, desde a sua infância, você tem memórias que são traumas, e elas ficaram armazenadas na janela killer. E você também tem momentos de muita felicidade. Nós temos os gatilhos da memória. Vou trazer um exemplo para você. Nossa, uma grande paixão da minha vida é minha avó, né, que faleceu, já tem uns 6 anos. E eu sempre lembro, toda vez que eu sinto o cheiro de fogão a lenha ou de lavanda, eu lembro dela. Então, o que é o gatilho da memória? Algo me traz uma lembrança, e é uma lembrança boa. Os momentos com a minha avó estão armazenados na janela light, mas pode acontecer o contrário também. Às vezes você comeu muita azeitona um dia e passou muito mal, então você não pode sentir o cheiro daquilo. Uhum. E aí o gatilho da memória é o cheiro, e o cheiro vai trazer o trauma. Todos nós temos traumas, todos nós. Sabe qual é a diferença e o que a gente faz com essas competências socioemocionais? É a maneira que ela vai interferir na sua vida.
Porque os traumas, eles sempre vão ficar lá. Mas eles não podem te atingir para sempre. Eles vão existir. Mas você precisa aprender a lidar com eles. E fazer com que eles não te travem. Com que eles não te bloqueiem. Isso entra no autoconhecimento, na gestão de pensamentos e emoções. Depois tem a tomada de decisão, né? A tomada de decisão responsável. Isso também faz parte da corresponsabilidade inevitável, né? Todas as decisões que nós tomamos têm uma consequência. Se eu quiser pular de paraquedas, tem uma consequência. Vai ser incrível. Mas pode ser que o paraquedas não abra, pode ser que eu me machuque, que eu frature uma perna. Pode ser que não seja tão incrível. Pode ser que não seja tão incrível. Todas as minhas atitudes, tudo que eu fizer tem uma consequência. E eu preciso pensar antes de agir e reagir. Se você grita comigo e eu grito com você, significa que eu não pensei. Se ao invés de eu gritar com você, eu perguntar por que você está gritando, você vai parar e pensar. E eu vou conseguir travar algo que, né, grita, chega a um ponto e é uma agressão. Então, quando eu paro para pensar antes de agir e reagir, também estou trabalhando com a tomada de decisões responsáveis. Temos também a consciência social. Nós não vivemos sozinhos, né? Nós vivemos em sociedade. Ah, mas eu moro sozinha e eu amo ser sozinha. Tudo bem, você pode morar sozinha, mas se você vai no mercado, você vai comprar um tomate que alguém precisou plantar, uma cebola que alguém precisou plantar. Você saiu de casa, da porta para fora, você já está em sociedade, comunidade. Se você mora em um local, o engenheiro precisou projetar. Então, nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Por isso, nós não podemos fazer tudo o que quisermos. Eu até tenho uma questão que é muito interessante. Nós somos livres. Você acha que nós somos livres para fazer tudo o que quiser? Não, né? Não somos, porque nós temos uma responsabilidade. E quando você acha que você é livre, quer fazer tudo o que você quer, na verdade você acaba sendo escravo do seu desejo. Então você não é livre. E você viver tentando sempre, né, suprir os seus desejos, você acaba se tornando escravo. Nós temos também relacionamento interpessoal, que entra nessa questão, né, de saber se comunicar. Trabalhamos com a empatia, o altruísmo, pensamento criativo. É muito importante isso, porque nós temos alunos incríveis, e temos alunos muito talentosos. Na verdade, todos eles são. Toda pessoa tem um talento. Alguns descobriram, outros não. Então, trabalhar com essa facilidade do criativo, né, de expor sua opinião sem medo. Nós somos, às vezes, de uma geração em que a gente tinha medo de perguntar para o professor, ao tirar alguma dúvida. Hoje eles perguntam e desabafam e questionam. Abertos, né? Muito mais. Aí, o pensamento criativo, determinação, tem a questão do DCD e, para finalizar, também a liderança. Nós temos aí a liderança unifocal e multifocal. O que seria um olhar unifocal e multifocal que nós trabalhamos muito? Um olhar unifocal é aquele... Vamos lá para um líder. Um líder unifocal, ele vai te colocar para baixo, ele sempre vai dizer que você não é capaz. Nossa, mas existe isso? Existe. Um líder, ele é capaz de influenciar. E com um olhar unifocal, ele vai te influenciar de uma maneira negativa. Um líder multifocal, quando a gente desenvolve o olhar multifocal, significa que você consegue trabalhar com a resiliência, por exemplo. Você consegue enxergar nos desafios sempre, talvez nas dificuldades, algo bom. Onde entra a resiliência nesse caso? Eu até trago uma historinha para eles. O bambu chinês, ele pode crescer até 25 metros. E se você tentar quebrar um bambu chinês, você não consegue. Ele verdinho, você entorta ele. É muito difícil, ele é muito resistente. Ele resiste a chuvas, a ventos fortes. Uma árvore, por exemplo, um ipê amarelo maravilhoso, às vezes quebra, né? Dependendo da chuva. Nós tivemos, no começo do ano, uma chuva que derrubou várias árvores. O bambu não, sabe por quê? Porque ele é flexível. Ele não tenta ser resistente à chuva ou ao vento. Ele enverga.
Por isso ele como resiste. diz aquele ditado, não seja tão duro a ponto de quebrar, nem tão mole a ponto de vergar. É verdade. É isso aí. É o caso do bambu. É isso aí. Deise, eu ficaria com você aqui, como eu falei para o tio, até meia-noite, porque é uma aula maravilhoso. É por isso que eu disse que a minha filha adora as aulas de produção de texto, porque inteligência emocional você não dá aula para ela, né? Mas é um sonho assistir uma aula com você, porque a gente fica ouvindo, né? A gente fica ouvindo, é muito gostoso. Porque era aula online, né? Era aula online na pandemia. E como essa disciplina é importante, principalmente nessa fase que nós estamos vivendo da pandemia. Nós temos alunos que ainda não saíram de casa. Como que essa competência socioemocional é a última para a gente fechar, eu prometo. Tá. A disciplina? Não. Como que ela é essa competência para um projeto de vida? Uau! Para ser aplicado em um 5 projeto segundos. de vida? Nossa! Eu que gosto de falar em 5 segundos. Como projeto de vida, o que é essa competência socioemocional? Olha, ela vai ajudar a formar um cidadão completo. Porque nós temos hoje pessoas formadas em faculdades incríveis, mas que não conseguem, infelizmente, trabalhar em equipe. Então, trabalhar em equipe, né, você conseguir se colocar no lugar do outro, trabalhar com a empatia, altruísmo, para a vida, a nossa sociedade vai ser muito melhor se todas as pessoas tivessem essa oportunidade. E a gente trabalha com o nosso futuro, porque esses alunos serão os médicos, os professores, os engenheiros, os políticos de amanhã. Então, que bom que eles têm essa oportunidade. E que pena que não são todos. Gente, eu conversei aqui com a Deise Fernandes, professora de língua portuguesa e produção de texto do Teófilo Rezende. Curitibana. Delícia o sotaque dela, né? Deizinha, adorei o papo com você, adorei escutar tudo que você tem para falar. Eu espero que a gente tenha outra oportunidade de conversar mais uma vez e mais um pouco sobre esse assunto que foi tão explicativo, tão gostoso de ouvir. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande, manda um beijo para as meninas do Teófilo, para todo deixar. mundo.